Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez tentando explicar parte deste livro de aos Hebreus, sempre envolvendo o assunto vida eterna. Estamos tratando do capítulo 7, 8, 9, para finalizar no 10 a conclusão do assunto do capítulo 6, que nós começamos já algumas semanas atrás aí. Então, se você está acompanhando esses ensinos, eu estou explicando o assunto do capítulo 6. Por que eu estou fazendo isso? Porque o autor estava fazendo isso. Ele mencionou os 3 tipos de crente: crente firme, salvo; crente fraco, salvo; e os crentes de nome, que não são salvos. Porque algumas pessoas usam aquele texto de Hebreus 6, do verso 4, o verso 5 até o verso 7, como se pudesse perder a salvação. E o texto não está tratando sobre isso. Então ele está dando uma explicação, no próprio livro, ao povo hebreu, tratando de assunto profundo, que ele diz que era de difícil interpretação, porque se fizeram negligente para o estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos ver como subtema o autor da vida eterna, mediador de uma melhor aliança em melhores promessas. E nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 8, o verso de número 6, que diz assim, ó: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. É mediador de uma melhor aliança que está fixado, baseado em melhores promessas. Nós vamos ver não só hoje, amanhã, essa daqui eu dividi em duas, parte 1 e parte 2, esse mesmo tema, e depois de amanhã nós vamos também dividir parte 1 e parte 2, porque os assuntos são muito complexos, não dá para tratar aqui em 10 minutos, 15 minutos. Eu não quero estender muito as mensagens para não cansar ninguém, tá bom? Este assunto, ele está tratando melhor aliança, melhores promessas. Pense no judeu crente, de nome, não salvo, do capítulo 6, e os crentes fracos do capítulo 6, se fizerem negligência, para entender um assunto tão profundo como esse. Ele vai falar de uma nova aliança com Israel e Judá. Como é que o judeu fraco iria entender isso? E o judeu de nome, que não era salvo? Como entender um assunto tão profundo? Mas o autor era ousado. Essa ousadia do autor o levou a deixar esse tratado escrito para nós, cerca de 2000 anos atrás. Hoje tem que haver essa ousadia nos pregadores, para que os crentes realmente conheçam o que diz a palavra de Deus. A Bíblia sempre irá de encontro a cada um de nós, todos os dias. A Bíblia é perfeita, é a palavra de Deus. Veja o versículo de número 7. Veja o que diz, ó. Capítulo 8, verso 7. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. O antigo pacto envolvia bênçãos terrenas. O novo pacto, esse novo testamento, essa nova aliança, essa melhor aliança, ela envolve bênçãos celestiais. O antigo pacto não, era envolvido bênçãos terrestres. A primeira aliança era temporária, foi estabelecida com base em uma lei imperfeita, como o autor escreveu, uma lei usada como fraca e inútil. O sacerdócio do antigo pacto era um sacerdócio praticado por homens mortais. Essa nova aliança menciona um sacerdócio perpétuo, como nós já vimos. Então veja, tudo isso baseado em uma nova aliança, só que agora surgiu novas promessas, ou melhores promessas. Nós vamos tentar ver hoje essas melhores promessas, porque o próximo verso, o autor vai citar o Antigo Testamento. Ele cita o Antigo Pacto para provar que o velho pacto estava errado e o novo pacto agora é superior a tudo aquilo que eles vivenciaram. Veja o versículo de número 8. Diz assim, ó: porque
Repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Verso de número 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ele usou um versículo aqui do Velho Testamento. Ele usou uma profecia estabelecida pelo profeta Jeremias. Vamos ver Jeremias capítulo 31. O próprio Velho Testamento, Velho Pacto, já menciona que teria que haver um novo pacto. Jeremias capítulo 31, verso 31 até o versículo de número 34. Diz assim, ó. Opa, pulei para o 32, peraí. 31, do 31 ao 34. Diz assim, ó. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O autor buscou textos do Velho Testamento para provar os seus argumentos. O autor buscou no Velho Pacto. Jeremias é um profeta do Velho Pacto. Ele já profetizou que o Velho Pacto um dia deixaria de existir, que não teria poder, precisaria de uma nova aliança, um novo pacto. Agora, olhe que interessante o que Paulo diz em aos Romanos 6,14. Agora, já no novo pacto, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 14, ele diz assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Você já não está mais debaixo do velho pacto, da lei, mas agora você está debaixo do novo pacto, da graça. Olha o que Paulo ainda diz aqui no mesmo livro de Romanos, capítulo 7, verso 3 e o verso 4. Ele estava falando sobre a questão do casamento, ele usa essa ilustração para mostrar a questão lei, Cristo, velho pacto e novo pacto. Olha que interessante, capítulo 7, verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ele diz que a mulher que está lá, separou ela, o marido morreu, ela está livre. Enquanto o marido vive, ela está presa, não pode. Agora ele usa isso como ilustração para falar Cristo, novo pacto e velho pacto. Dá só uma olhada, versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Você está livre para deixar o velho pacto e pertencer ao novo pacto. Não há erro, não há adultério, como ele colocou aqui, usando a ilustração da mulher e o marido. Você está morto para os pecados, para a lei, para o velho pacto. Você agora renasceu no novo pacto, Jesus Cristo. Agora pense comigo.
os crentes de Hebreus capítulo 6, ouvindo este assunto deste autor, ouvindo um material tão profundo que ele disse, que seria de difícil interpretação porque eles se fizeram negligentes. Ele começou falando do sacerdócio. Ele diz do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Falou sobre Arão, falou sobre Levi, mostrou quem é Cristo, superior a tudo. Agora ele vem e fala uma outra melhor aliança, baseada em quê? Em melhores promessas. Todas as promessas do velho pacto, nenhuma delas levava o homem de volta ao eterno. Nenhuma promessa do velho pacto tem poder para levar o homem de volta ao Criador. Agora Cristo, o novo pacto é baseado em melhores promessas. A promessa agora é em quem? Em Cristo Jesus. Ele tem poder para levar o mortal de volta ao Criador. Imagina aqueles judeus ouvindo isso. Difícil interpretação. Se para nós hoje, 2000 anos atrás é difícil, para eles, estamos desvendando o capítulo 6 que alguns usaram para dizer que perde a salvação. Não. Nosso pacto, nós estamos baseados em melhores promessas, nós estamos baseados na promessa de Cristo Jesus. Por isso, jamais um salvo pode perder a sua salvação. Jamais. O autor buscou argumento lá no velho pacto para provar os seus argumentos na época atual. Pense nisso, se entregue a Jesus Cristo enquanto há esperança. Uma melhor aliança baseada em melhores promessas. Nossas promessas são superiores a qualquer uma do velho pacto. E ainda tem gente na época atual guardando o velho pacto. Cuidado, viu? Muito cuidado. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento a cada dia para conhecimento da perfeita e poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela liberdade de ensinarmos a Tua palavra. Nos dê, Deus, sabedoria. Não nos permita errar, Pai. Não pelos méritos humanos, porque humanamente nós não podemos fazer nada, jamais ensinar esta palavra perfeita. Mas pelos méritos de Jesus, nos dê essa liberdade, ó Deus, para ajudar as pessoas que estão assistindo no entendimento melhor e maior da Tua perfeita e poderosa palavra. Ó Deus, ajuda aquelas pessoas que foram enganadas por ensinos errôneos e assim, Deus, trilharam por caminhos perigosos que iria conduzir ao inferno, mesmo dentro de igrejas, ó Pai. Por isso ajuda, ó Deus, que haja verdadeira conversão. Na verdadeira conversão, jamais o salvo pode perder a sua salvação. Mas aqueles crentes de Hebreus capítulo 6 não eram salvos. Eles estavam apenas pelo comodismo dentro da igreja. E ali eles saíram. E isso atrapalha muito a obra do Senhor. Fica conosco, ó Pai, fala aos nossos corações. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.